O acidente de trabalho pode ser caracterizado de diversas formas. Bom, o acidente de trabalho é todo acidente que acontece dentro da empresa, a serviço da empresa, né, e que o trabalhador se machuque, se mutile, ou até um acidente mais grave, uma fatalidade. Existem também os acidentes de trajeto, que acontecem a partir do momento que esse trabalhador se coloca à disposição da empresa. Ou seja, a partir do momento que ele sai da casa dele até o trabalho e a partir do momento que ele sai da empresa até o retorno à sua residência. Então nós temos acidente de trabalho e acidente de trajeto. Os dois são considerados acidentes que com responsabilidade da empresa também. A importância das empresas investirem em prevenção de acidentes é fundamental. 27 de julho é uma data simbólica, né, que demonstra a necessidade das empresas investirem em segurança, mas também os empregados assumirem a sua posição de se resguardarem aos riscos a que eles estão expostos. Então, eu costumo dizer que isso é uma responsabilidade compartilhada, porque ambos, né, tanto os empregadores como os trabalhadores, têm a responsabilidade de se proteger com relação aos riscos a que eles estão expostos no dia a dia, no trabalho. Eu costumo falar sempre para o pessoal, tanto nas integrações quanto nos treinamentos, que a prevenção é sempre o melhor caminho. Por quê? Porque ela evita aí possíveis situações de acidentes ou acidentes em si, nos quais nós não temos o controle dos dobramentos do que pode ocorrer e os impactos que eles podem vir a trazer. Um acidente hoje, ele contribui negativamente tanto para o colaborador quanto para a empresa, que hoje um funcionário acidentado, ele fica ausente aí durante o período de afastamento e além dele estar prejudicando a si mesmo, enfim, por conta de estar tendo que se recuperar aí de algum problema que afetou aí sua integridade física, sua saúde, a empresa também acaba sendo prejudicada porque ela conta com aquele colaborador e sem ele ela vai ter que, enfim, criar algum mecanismo, alguma alternativa para sanar a ausência dele. Então, é muito importante investir na prevenção, justamente para nós não enfrentarmos situações de ausência de funcionários por conta aí de afastamentos, situações aí que acarretam quando ocorre algum tipo de acidente. Segundo dados, entre 2007 e 2017 foram registrados mais de 1.300.000 casos de acidentes, sendo que mais de 100.000 foram doenças ocupacionais. Uma coisa que chamou muito a minha atenção aqui foi com relação a câncer ocupacional. Nós tivemos aqui 1.233 câncer ocasionado pelo trabalho. Isso representa um aumento de 3.800% no índice, né, de doenças ocupacionais com relação ao câncer do trabalho ocupacional. Estudos apontam que a cada 48 segundos um acidente laboral é registrado em nosso país e 90% dos casos poderiam ser evitados caso as normas fossem cumpridas. É onde a gente precisa avaliar os treinamentos que serão dados a esses trabalhadores, a proteção que o empregador trará a esse trabalhador. Ou seja, é obrigação do empregador dar treinamento, conscientizar esse trabalhador, fornecer equipamentos de proteção individual, cobrar a sua utilização. É pesado, é uma carga pesada para o empregador, mas também há a necessidade da colaboração do próprio trabalhador, porque o trabalhador muitas vezes recebe tudo isso e na hora de executar a atividade ele deixa o equipamento debaixo do pé de café, ele deixa lá na gaveta, ou ele deixa guardado num lugar que não interessa. Ou seja, o importante é ele estar usando, se protegendo, se prevenindo de um possível acidente ou uma doença ocupacional. Eu costumo dizer que na prevenção do acidente o papel do colaborador ele é primordial. Por quê? Porque ele tem que ter enrustido aí inerente ao seu trabalho essa consciência de nós sempre procurarmos trabalhar de forma preventiva a fim de evitar situações de risco. Porque se o próprio colaborador não tiver ainda que nós possamos investir, instruir, dar treinamento, enfim, desenvolver uma série de ações
mas quem está lá em contato com o equipamento, quem está desenvolvendo o trabalho é o colaborador. Então ele precisa ter essa consciência de que sempre é importante trabalhar de forma preventiva, de forma a evitar o acidente, e não nós termos que corrigir, remediar essa situação depois. Então sempre ter esse caráter prevencionista aí no ambiente de trabalho. Para promover um ambiente seguro ao trabalhador, é preciso conhecer quais são os riscos aos quais ele está exposto. Nós temos em atendimento, inclusive, a NR9, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nos quais a gente estipula exatamente as ações que nós teremos ao longo do ano para contribuir na prevenção de riscos ocupacionais, riscos de acidente. Então, os EPIs, claro, são importantes, mas eu costumo dizer que eles são uma das últimas medidas de controle que nós temos. A gente tem que sempre procurar atuar na fonte, procurando eliminar os riscos ou, ao menos, minimizá-los, porque a partir daí a gente deixa de ter aí possíveis situações de acidente. E fica uma mensagem. Bom, eu gostaria também de fazer um apelo aos prevencionistas, aos técnicos de segurança, aos engenheiros de segurança, aos médicos do trabalho, aos técnicos de enfermagem do trabalho, a todo profissional que está na frente de trabalho, cuidando da segurança, da saúde do trabalhador, que nesse dia também se conscientize da importância do nosso trabalho, da força que nós temos para mudar a saúde, a segurança, a integridade física e até a vida do nosso trabalhador. Está a nosso cargo, ao nosso trabalho, essa responsabilidade. Então, mãos à obra e vamos eliminar, neutralizar ou diminuir muito esses acidentes e doenças ocupacionais nas nossas empresas.